Graça e paz, cá estamos mais uma vez para o estudo da Palavra do Senhor e continuamos a estudar as 5 solas. Hoje estudaremos sola fide, somente a fé. Mas para isso, e antes de nós ainda orarmos, nós vamos transmitir aqui também, passar para outros canais, assim nos permitindo o Senhor, para podermos chegar com a Palavra de Deus a outras pessoas. É uma alegria nós podemos participar. E este que é um mês tão especial, em que nós celebramos a Reforma Protestante e lembramos as verdades proclamadas, defendidas pela Reforma e que são tão válidas para os nossos dias. Alguma dificuldade aqui, mas por certo... Nem sempre é tão fácil assim. Deixa eu ver aqui. Ok. Muito bem. Sola fide, então, é o tema da mensagem de hoje. E nós vamos ficar de pé, os que estão presentes, vamos orar ao Senhor, pedir a Deus a sua direção para este tempo aqui, para nós podermos estudar, assim, a palavra do Senhor. Pai amado, louvamos o Teu nome e bendizemos, somos gratos por a Tua misericórdia, a Tua bondade e a Tua justiça. Nós o louvamos, Pai, bendizemos e Te agradecemos a oportunidade que nos dás de virmos aqui esta noite, que é a Tua casa, onde nós cultuamos, onde nós adoramos, onde nós temos comunhões com os outros, onde nós ouvimos a Tua palavra, dela participamos, onde somos encorajados e fortalecidos. Te pedimos, ó Pai, que a Tua graça abundante e constante seja nas nossas vidas a cada dia e possamos assim prosseguir até aquele dia final, em que veremos a Tua face e para sempre estaremos contigo. Senhor eterno, Pai, te pedimos que nos fales esta noite, nos dirijas, nos confortes, nos corrijas, nos direciones em todas as coisas. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, obrigado pelas verdades do Evangelho defendidas pela Tua Igreja ao longo destes anos, 500 anos de reforma. Obrigado, Senhor, acima de tudo, por Cristo Jesus e por uma eternidade onde nós veremos a Tua glória. Senhor eterno, obrigado a Deus pelo plano da redenção. Obrigado, Senhor, pela história da humanidade. Obrigado pela forma como Tu tens conduzido todas as coisas. E nós louvamos e bendizemos o Teu nome e só diante de Ti nos prostramos, pois só o Senhor é Deus. A Ti a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar. Nós estamos então estudando, temos vindo a estudar então as 5 solas, os 5 somente, lembrando então que estamos baseados no documento da Declaração de Cambridge de 1996, onde foram reagrupados ou reescritos ou estruturados esses 5 somente, ou essas 5 solas que nós temos vindo, que nós consideramos como os 5 pilares da Reforma Protestante. Lembro mais uma vez que não estamos aqui para comemorar ou lembrar simplesmente a Reforma, mas estamos aqui porque para lembrar Cristo Jesus Senhor nosso, exaltar o Seu toda a glória e as verdades do Evangelho de Cristo Jesus. Contudo, nos fazemos uso destes princípios que nos ajudam e nos encorajam. A primeira semana nós estudamos sola Escritura e na segunda semana nós estudamos solos Christus e então hoje nós estaremos estudando depois estudamos sola gratia e hoje estaremos então estudando sola fide, sendo que para a semana concluiremos esta série com solo Dio gloria, somente a Deus a glória. Então para hoje, e lendo aqui um pouco da declaração então, de Cambridge, diz assim: reafirmamos que a justificação é somente pela graça, somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. Na justificação, a retidão de Cristo nos é imputada como o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. Já vamos ao que negamos, mas enquanto manter-nos aqui no que reafirmamos. A justificação é somente pela graça. E pela graça nós falamos a semana passada, sola gratia, somente pela graça, mas ela é pelo meio da fé. Efésios 2,8 é o versículo que eu gostaria de ler. Se vocês quiserem encontrar aí na vossa Bíblia, eu vou ler pausadamente, mas se vocês puderem abrir a palavra do Senhor, nos ajuda a entender. É o texto que nós, um dos textos que usámos a semana passada. Porque, na verdade, quando nós começamos a falar das 5 solas, nós vamos tocar umas nas outras, não é?
É impossível chegar à sola fide sem permanecer em sola escritura, não é? Não faria sentido, não é? A sola fide toca com a sola gratia, e sola gratia, como é óbvio, toca com solos Christus, e no final, solo Deo glória, não é? Somente a glória a Deus na salvação de pecadores. E é isso que é extraordinário nestas verdades, amém? É a forma como nós entendemos o relacionamento que Deus estabeleceu nestes princípios, que nós, por isso, simplesmente reagrupamos ou colocamos de uma forma fácil de entendermos. Diz a palavra do Senhor em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, não vem de vós, é dom de Deus, é algo que Deus dá, a fé é salvadora, e ela é pela graça, mas ela acontece por meio da fé. Então, Deus concede fé para que alguém possa verdadeiramente crer em Jesus. Por isso é que a fé salvadora é uma fé sobrenatural, é uma fé extraordinária, é uma fé que não provém do rácio, do entendimento humano, não vem de alguém desenvolver um ato, mas sim, ela é dada por Deus. E nessa fé, ou através da fé, nós somos salvos, somos justificados em Cristo. Na justificação, a retidão de Cristo nos é imputada como único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. O R.C. Sproul dizia que a imputação era dupla. Eu acho isso muito interessante, tá? Também, inclusive, um dia destes ouvir isso. O R.C. Sproul dizia que a imputação era dupla, enquanto que em Cristo, a justiça de Cristo nos é imputada, também em Cristo, a nossa condenação é imputada a Cristo. Tá? Então ele falava de uma dupla imputação, que é, literalmente, quando Cristo toma o nosso lugar. Quando ele toma o nosso lugar, ele não só toma o lugar da nossa condenação, como ele nos dá a justiça dele a nós, que nós não merecíamos. Às vezes nós ficamos só a pensar na questão da nossa culpa, do nosso pecado. É claro que o nosso pecado foi levado sobre Cristo. E isso vem resolver o problema da condenação eterna. Isso vem resolver o problema da miséria do pecado que nós somos e dos pecadores que nós somos merecedores do inferno. Mas a justiça de Cristo, ela é imputada a nós porque nós não tínhamos justiça própria para que pudéssemos ser aceitos por Deus. Então a justiça de Cristo, ela é imputada a nós. A culpa a Cristo e a justiça a nós. Por isso é que a R.C. Sproul falava dessa dupla imputação a qual nós devemos manter em mente. Então é muito interessante pensarmos nisso e é muito importante nós termos em atenção porque é que Jesus viveu, porque é que ele nasceu, porque é que ele cresceu, porque é que ele teve toda aquela... não sabemos muito sobre a infância dele, mas sabemos algumas coisas, como por exemplo quando ele esteve lá no meio dos doutores, sabemos que depois ele foi batizado, né, por João, lá no Rio Jordão, e conhecemos, né, que Jesus... os milagres, o ministério de Jesus, etc., até chegar ao Calvário. Em toda aquela ação de Jesus tem detalhes escritos nos Evangelhos que não parecem à partida tão relevantes assim. Jesus pagou impostos, não é? Isso é tão relevante assim. E às vezes a gente fica só com aquela ideia de que foi para dar um exemplo porque nós temos que pagar impostos. É verdade, é só uma verdade absoluta. Há mais qualquer coisa nisso. Mas quando você vê que Jesus comeu, não é? É muito importante que Jesus comeu. Olha a importância. Depois da ressurreição até é, não é? Por causa daquela questão do corpo, etc. Não é? Mas quando há detalhes na vida de Jesus que mostram, não é? Jesus cansado, junto ao poço d'água, mandou os discípulos ir buscar comida, não é? E todas essas ações de Jesus. Jesus chora lá diante do sepulcro, etc. Há muita coisa da vida de Jesus registrada que nos faz pensar e nos deve fazer pensar naquela vida de santidade que Jesus levou e viveu no mundo que nós estamos, sem pecar, não só para dar o exemplo, mas mostrando assim que numa justiça e numa santidade absoluta e completa, ele foi à cruz sem pecado, para que nós, nesse sacrifício perfeito e absoluto, possamos crer de todo o coração, através do dom que Deus nos dá, para que possamos crer e possamos assim, a nossa culpa ser colocada sobre Cristo, pois de outra forma não resolveria o problema, que às vezes
passa-nos, essa parte parece que nos passa um pouco de lado. Às vezes eu acho que nós, como Igreja de Cristo Jesus, nós dedicamos pouco tempo a pensar realmente na justificação. Nós passamos pouco tempo a pensar e dedicados a estudar sobre isto. Nós falamos estas coisas. É impossível você ser salvo, estar na igreja e não conhecer o Evangelho, né? Senão então não era salvo, não? A gente sabe, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, o Evangelho pregado e anunciado produz fé no pecador, mas nos salvos nós temos a necessidade tão grande de voltar, eu diria semanalmente pelo menos, a debruçar-nos e a pensarmos exatamente a mensagem evangelística, a mensagem que nos trouxe a Cristo, aprofundando o nosso conhecimento para que a nossa fé ela tome raízes cada vez mais profundas. E nós possamos cada vez mais mergulhar nestas verdades e cada vez querer mais. Não é querer em algo mais, mas querer mais profundamente. A nossa fé ser alicerçada. Eu acho que nós deveríamos cada dia... quando eu prego uma mensagem evangelística, eu não fico muito preocupado que estão crentes que se só estão crentes até. Eu estou a pregar uma mensagem evangelística e todo mundo é salvo. Todo mundo já sabe isto. Todo mundo vai acabar o culto e vai dizer assim, já sabia, para que é que eu vim? Eu não fico preocupado com isso. Porque a mensagem evangelística ela não é só para os não salvos. Ela para nós produz fé. E a mensagem que eu gosto de ouvir é aquela que me fala de como é que a nossa salvação é operada. E nós estamos aqui a falar para nós... reparem, eu não estou a falar aqui numa definição de termos, não é? Ficar aqui a discorrer de onde é que vem a palavra justificação, imputação, de onde é que vem... Não é isso que eu estou a falar. Eu estou a falar em que nós querermos e entendermos e cada vez nos aperfeiçoarmos mais e cada vez a nossa fé aumentar, termos um conhecimento maior do Evangelho, termos um conhecimento maior das verdades. Você vai notar que você vai encontrar gente discutindo e debatendo e gostando de falar sobre coisas, por exemplo, escatológicas. Aí chama a nossa atenção. Qual é a época que nós estamos a viver? Estamos vivendo o milénio, o milénio vai acontecer lá na frente, estamos a ver a grande tribulação, estamos a ver não sei o quê. Aí todo mundo fica a discutir aquilo que não é tão concreto assim. Right? E que às vezes vai criar discórdia até. Os pastores quase que se batem uns com os outros e tal, fica todo mundo zangado, falando não sei o quê. E quando trata da salvação da nossa alma, nós às vezes parece que a gente já sabe essa. Isso a gente já sabe, isso não é preciso a gente discutir. A diferença da fé reformada e aquilo que nós debatemos aqui, quando nós voltamos a estes princípios todos os anos, mais ou menos por esta data, o nosso objetivo é que a nossa fé volte a ser alicerçada. A reforma é isso, irmãos. A Igreja Reformada continua-se reformando. O que é isso? Inventa coisa nova? Não. A Igreja, sabe que muita gente é levada para esse campo? A Igreja Reformada continua-se a reformar? Há muita gente é levada para esse campo, não é? E o que é que faz? Acrescentam uns instrumentos, acrescentam uma fumaça, acrescentam umas coisas assim estranhas, porque tem que reformar, tem que se atualizar. Não é isso. A Igreja Reformada continua-se reformando, é a Igreja que constantemente para tudo para voltar aos princípios rudimentos da fé, que Paulo diz que nós já estávamos alicerçados, que não éramos como meninos inconstantes, correto? Mas voltámos para quê? Para nos debruçarmos sobre eles, a nossa fé ser cada vez mais fortalecida, para prosseguirmos avante, não é para ficar lá atrás. Não é voltar aos rudimentos e ficar lá atrás. Mas é para nós podermos prosseguir. Então nós paramos de vez em quando. Por isso, irmãos, que eu gosto muito de confissão, de confissão de fé. Eu gosto muito, entendo a confissão de fé, não confesso, não falei confesso, falei confissão de fé. Confissão de fé, profissão de fé, até ler, às vezes, a confissão de fé de outras igrejas, que às vezes dá para a gente comparar e ficar a lembrar, pois é, foi desta maneira, né? Que nós possamos voltar a esses princípios, tá? Aquilo que nós fizemos no verão, o estudo daquele livrinho lá, trouxe uma grande alegria e satisfação para as nossas almas, e tudo que lá estava escrito a gente já sabia, né? Da Nova Cidade, né? Do Tim Keller, tudo o que nós falámos nós já sabíamos, né? Ninguém encontrou lá uma coisa assim, olha, esta não sabia eu. E as nossas almas não foram alimentadas, não voltámos, né, daquela viagem maravilhosa com o nosso coração reforçado e o nosso gozo, né? Amém? Os irmãos estão a rir porque alguns voltaram com uns quilos a mais. Foi isso? Não é isso, irmãos, que eu estou a falar. Então voltávamos com o nosso coração gozoso, alegre daquela viagem, alicerçados, afirmados e com o corpo escaldado da praia, né? Mas tirando essa parte, nós viemos com alegria e o nosso coração foi reforçado. E ninguém deu a certeza que nenhum de nós chegou lá num daqueles pontos e disse assim, nunca tinha pensado nisso.
mas nos faz voltar a licenciar. A reforma serve para isso. Irmãos, eu sou fascinado pela reforma protestante, eu gosto muito desta época do ano, eu sinto, o meu coração sente esta alegria, etc. Mas, amados, não é outra coisa, a não ser, é o meio que nós encontramos para voltarmos a falar nestes princípios e estes modelos que nos ajudam a prosseguir, tá? Nós não temos aqui o busto do Martinho Lutero, tá? Até que nós nem somos luteranos. Nós temos uma cruz vazia, não? Que representa o cristianismo, tá? Não é, irmãos, não é pessoas que fizeram a reforma. Foi Deus que fez a reforma. É Deus que nos reforma hoje. Parámos para voltar a esses princípios, para lembrar, para aconselhar uns aos outros, para motivar. E de sexta-feira, meus amados irmãos, tá? Sexta-feira vamos ter um trabalho aí especial com o pastor Fernando sobre a reforma. Também não é sobre o pastor Fernando, é sobre Cristo. E no sábado, irmãos, não é dia de Halloween. Sábado é dia da reforma protestante. Nós celebramos a reforma. É dia de nós louvarmos a Deus, porque há 500 e quantos? Quem sabe? 503 anos atrás. Né? 503, né? Os irmãos viram no videozinho hoje, viram lá? Pum, pum, pum. Não, Martinho Lutero lá pregou. Ele não pregou, tá? Ele pregou muitas vezes, mas ele pregou lá na porta, lá em Wittenberg, as 95 teses. E nós hoje, eu não sei quem leu já as 95 teses, irmãos, elas não fariam muito sentido hoje, sabia? Você ler as 95 teses, tem muita coisa lá que não faria sentido hoje. Mas na época fez. Mas hoje, irmãos, se nós escrevêssemos 95 teses contra o cristianismo vivido hoje, eu acho que a gente precisava de reforçar 95 muitas vezes, tá? É muito erro aí, muita coisada. Ele declarou ali vários e foi lá, né? Você sabe o que é isso, né? Esses 95 teses é isso, né? Todos os erros que ele encontrou na igreja chamada cristã. E aí ele fez aquela lista, né? E fez em alemão, que era para todo mundo poder ler, né? E ainda arranjou uma maneira de divulgar entre mais que ele pôde, porque todo mundo tinha que saber o que é que lá estava. Se nós hoje fizéssemos isso, meus amados irmãos, nós teríamos muito o que escrever, muitas 95 e muita coisa a declarar. Deus, na mesma época, deu a graça do homem Da imprensa, quando que ajudou que ajudou, já estava. E isso também levou a uma facilidade maior das traduções da Bíblia começarem a ser desenvolvidas, né? Depois vem mais tarde aquele problema lá com o rei lá de Inglaterra, com a tradução em inglês, e depois a Bíblia virou o King James, né? Que não foi o rei que mandou fazer, mas depois acabou por mandar acabar, né? E o fulano foi apanhado, né? Estava fazendo uma coisa ilegal, traduzir a Bíblia para inglês. E a gente hoje compra na loja de $1. Por $1, baixa no telefone de graça e não percebe que custou o sangue de gente. Se quer levar o Evangelho à próxima geração, vai custar o seu sangue hoje. O mesmo aconteceu com João Ferreira de Almeida. Ele ilegalmente... Exatamente. Porque naquela época, séculos XVI, irmãos, era completamente ilegal, tá? A Bíblia não podia ser posta nas mãos do povo, na língua do povo. Por quê? Porque podia ser que o povo entendesse. Isso era um problema o povo entender, é verdade. Né? Então, irmãos, estas coisas nos devem fazer pensar, nos devem fazer avaliar o valor das coisas que nós hoje às vezes temos e que nós nem pensamos. E que Deus nos tem concedido. E nós às vezes levamos as coisas devagar demais. Irmãos, a segunda parte da declaração de Cambridge com referência à sola fide diz assim: negamos que a justificação se baseia em qualquer mérito que em nós possa ser achado, ou com base numa infusão da justiça de Cristo em nós, ou que uma instituição que reivindique ser igreja, mas que negue ou condene o sola fide, possa ser reconhecida como igreja legítima. Eles não fizeram por menos. Aquele que não entender sola fide e não aceitar somente a fé, salvação somente pela fé, ele não pode ser reconhecido como igreja. Tá? Não é igreja. Ou é somente pela fé, ou não é. Por que está aqui e não está nos outros? Sola gratia, não está nos outros. Bem, e está a mesma coisa, na verdade está a mesma coisa. Mas por que tão explicitamente aqui? Pelo seguinte, irmãos. A justificação pela fé, aquilo lá que diz ali em latim é isso, tá, irmãos? Eu não vou nem arriscar, tá? Mas aquilo... É isso mesmo. A justificação pela fé é o artigo... aliás, o que eu vou ler agora é aquele que está ali escrito em latim. É o artigo pelo qual a igreja se sustenta ou cai. Os reformadores entenderam
que era tão séria a necessidade da igreja entender a justificação pela fé, que eles diziam que era o artigo pelo qual a igreja ou está de pé ou cai. Você tira o sol a fim, não tem nada. Você tira a salvação pela fé, somente pela fé, sem as obras, sem a ação humana, você tira isso, não tem evangelho. Não tem igreja, não tem Cristo, não tem absolutamente nada. Então é o artigo pelo qual a igreja se sustenta ou cai. E isso foi defendido pelos reformadores protestantes e falado isso. E você lá em cima vê a estátua de Lutero. É um dos meus desejos um dia estar naquele lugar e poder ver. E diz assim: quando tudo parecia perdido, um homem lê à luz de velas: o justo viverá pela fé. Eu podia ter trazido, não procurei. A expressão o justo viverá pela fé está várias vezes nas Escrituras, não está só em Romanos 1,8. Está várias vezes nas Escrituras. E, inclusive, em Romanos 1,8, é referência precisamente ao Antigo Testamento. Tá? É referência precisamente, exatamente ao Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, ninguém foi salvo pelas obras. E isso é uma coisa que nós temos que começar a tirar da nossa mente, porque muitos de nós ouvimos, num tempo antigo, que o povo de Israel foi salvo pela lei. Mentira, gente. Ninguém foi salvo pela lei porque ninguém conseguiu cumprir a lei. O povo do Antigo Testamento foi como Abraão, salvo pela fé. E é importante a vida de Abraão, porquê? Porque Abraão, que é conhecido como o pai da fé, nele seriam benditas, né, todas as famílias da terra. Os cristãos, os crentes de todos os tempos, porque Abraão serviu de testemunho dessa fé, tá? Crendo em Deus, tá? Crendo em Deus, crendo na salvação, crendo na redenção, e todos aqueles do Antigo Testamento, diz a palavra do Senhor em Hebreus 12, que morreram esperando algo melhor, crendo pela fé, não vendo, mas abraçando aquilo que eles não viam, e que nós hoje, por eles, somos aperfeiçoados. Né? Diz a Escritura lá em Hebreus, eu disse 12, não foi? Hebreus 11, perdão, Hebreus 11 lá no final, diz isso. A justificação pela fé, então, é o artigo pelo qual a igreja se sustenta ou cai. Não há outra forma de ninguém ser justificado, ser justo, ser declarado justo diante de Deus. Eu queria só voltar aqui atrás, que eu perdi um versículo. Romanos 5,1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós somos justificados pela fé, nós passamos a ter paz com Deus. Eu esqueci a referência do versículo lá na Declaração de Cambridge. Alguns versículos que eu trouxe aqui para a nossa análise, diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então são salvos, já falámos desse versículo, aliás, eu tinha aqui o 5.1 também. Tendo sido depois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, já falei esses dois, e Hebreus 11.1 diz que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Não é uma fé inventada por nós. Porque essa é a questão aqui. Tá? Fé em quê? O que é a fé? Nós às vezes encontramos gente que está com muita fé de alguma coisa. A gente costuma dizer por brincadeira que é uma fezada, né? Vem com aquela ideia, né? Aconteceu alguma coisa qualquer e a pessoa tem aquela coisa, aquela emoção, né? Aquele pensamento positivo, né? Aquela declaração, né? Eu vou conseguir tal coisa. Às vezes a gente faz desafios a nós próprios assim. A gente, eu vou fazer tal coisa, né? Depois a gente, quando a gente ultrapassa os nossos limites, nós conseguimos mais longe com aquilo que eu me propus, né? E tal, não sei o quê. Irmãos, fé em Deus não é isso. Fé em Deus é crer no que Deus diz. Fé em Deus é agir como aquilo que Deus diz é a verdade e daí não muda. Isso é que é fé. Fé não é eu achar que Deus quer que eu faça uma coisa, é eu saber que Ele disse alguma coisa. E onde é que nós podemos encontrar e colocar a nossa fé? Onde? Naquilo que Deus diz. E onde é que está o que Deus diz? Na sola Escritura. Isso é que é fé. O que é fé? Não é? Tem gente que vive pela fé, acha que viver pela fé é andar assim, mais ou menos com a cabeça no ar e ouvir umas vozes daqui e dali. Isso é loucura, irmãos. O lugar dessa gente é hospício, tá? Que coisa mais maluca. Anda na rua e pensa que houve uma voz daqui, dali, da colar e anda pela fé. E aí deu-me um ouviu para acolá, depois ouve para acolá, depois ouve para acolá. E uma vez teve uma pessoa que veio para aqui congregar connosco logo no início. Vinha para congregar.
E é porque Deus mandou para aqui. Então ele ouviu assim uma voz, uma coisa qualquer, num lugar qualquer, que eu não sei bem. E então cá apareceu, né? E vi que passado um tempo estar conosco e tal, eu fiz um desafio para fazer um discipulado. Porque ouvia muitas coisas estranhas, mas eu havia umas coisadas. Aí quando eu fui desafiado a fazer um discipulado conosco, Deus mandou para o outro lado. Ao conveniente. Naquela hora ele foi embora. Já não era aqui. E a gente dá graças a Deus pelo livramento, não é? Que é verdade. É verdade. Porque se a pessoa não se firma nesta... Eu estou a apontar para cá, está a ser gravado, claro. Se a pessoa que não se firma, irmãos, nesta palavra, e tem fé nesta palavra, e tem fé no que ouve, a menos que Deus converta, ou realmente é um livramento. Porque imagina a confusão que vai dar, que agora cada um da nossa igreja acha uma coisa, inventa uma coisa, e ouve uma coisa. Estamos perdidos. Não tem jeito. É por isso que nós podemos ter união, não é, irmãos? Porque aqui ninguém inventa nada. Está tudo inventado. E não tem 500 anos. 503. Não tem 503 anos. Nós não temos fé em Martinho Lutero, ou nas 95 teses, ou em alguns dos reformadores. Nós temos fé em Cristo Jesus, que morreu antes, no tempo de Deus, antes da fundação do mundo. Foi crucificado antes da fundação do mundo. Não, foi há 2000 anos atrás. Claro, no nosso tempo. Mas no plano de Deus já tinha sido antes da fundação do mundo. E no mundo não existia. Já Deus tinha tudo planeado e tudo definido e tudo se concretizou segundo a sua própria vontade soberana. Inclusive, domingo de manhã veremos isso no julgamento de Pilatos a Jesus. Nós falaremos sobre isso. A mensagem deste domingo de manhã, assim nos permitindo o Senhor. Então, a fé é isso. É firmarmos no que Deus falou. Deus falou, pode fazer. Vai acontecer, porque Deus disse. Quando Deus fala, acabou. Está na Escritura, é para fazer. Mas eu não entendo muito bem. Ninguém mandou entender, porque se entender tudo já não é fé. Precisa de que se cumprir. Tem gente que quer saber todos os detalhes de Deus como se pudesse pôr Deus dentro de um tubo de ensaio. Sabe o tubo de ensaio num laboratório? Aí quer fazer uma experiência. Tem gente que quer experimentar Deus. Os meus filhos estão a fazer ciência em casa, né? E hoje o Pedro tinha uma experiência para fazer. Jogar num copo e pôr umas moedas dentro. Ia sair notas, não é? Não. Tem um copo com água, pôr umas moedas dentro para ver o volume da água, não sei o que, não sei o que mais. A gente quer fazer Deus assim, né? Quer levar e experimentar Deus. Bom, você quer experimentar Deus? Vamos experimentar Deus. Que negócio é esse, gente? Que coisa é essa? Não dá. Nós somos limitados, irmãos. Deus é soberano. E Ele declara a sua vontade na Escritura. A gente olha para as Escrituras assim, mas eu sou tão minúsculo para sequer tentar perceber o que Ele falou, eu vou só cumprir e ficar quieto. Fé é olhar para os mandamentos do Senhor e crer em Deus de uma tal maneira que diga o que disser fazer. Noé foi um exemplo disso. É por isso que está lá na Galeria dos Heróis da Fé. Ele construiu a arca em terra seca. Não, eu não disse que nunca tinha chovido sobre a terra, que a Bíblia não fala isso. Diz que tem a terra seca. Ele construiu a arca em terra seca. É possível que ele nunca tenha visto chuva, nós não sabemos isso. Ele construiu a arca em terra seca. Deus mandou Abraão matar o seu filho, não foi? Está certo? O que é que ele fez? Foi ao monte e levou o rapaz com ele. Quando ele foi subir para o monte, ele disse assim, eu e o rapaz tornaremos avós. Mas ele mandou matar. Ele chegou lá para em cima do holocausto. E pegou na faca para o matar. Mas ele não tinha dito que eles iam voltar. E ele disse assim, diz assim a Escritura, porque ele sabia que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar. Sabe porquê que ele sabia que Deus haveria de ressuscitar Isaac? Se Abraão o matasse, ele sabia que Deus ia ressuscitar Isaac. Porquê que Abraão sabia? Porque Deus tinha prometido a Abraão que de Isaac havia de haver uma descendência. De Isaac, não era de Ismael, era de Isaac. Ora, para haver uma descendência de Isaac, e Isaac ainda não tinha filho nenhum, Deus ia ter que ressuscitar. Eu vou matar e Deus vai ressuscitar. Só que na hora, Deus parou, não é? Mas isso é que é fé. Fé é isso. Deus falou o que ia ser. Vai ser. E eu vou chegar à beira da minha esposa com esse rapaz vivo. Porque ele não tinha dito a Sara onde é que ele ia. Pelo menos a Escritura não mostra. Porque Sara não ia deixar ela ir. Porque Sara era brava, não é? Sara tinha umas ideias malucas, não tinha? Lá da escrava. Sara não era brincadeira. Tá? Ela chamava o marido do Senhor, mas ela fazia cada uma
Não era brincadeira com ela. Então ele levou o rapaz, ele sabia que ia trazer o rapaz. Tá? Eu estou assim a tentar assim, dar assim um ponto assim. Terça-noite, estamos já meio cansados, quase meio de semana. Mas irmãos, esta é a realidade. Porquê? Porque Deus falou, ele creu. Então Deus vai fazer, de alguma maneira Deus vai fazer, Deus vai ter que resolver. E todos os grandes homens de Deus, da antiguidade, da Bíblia e da atualidade, vivem nessa fé. Deus falou, vai fazer. Como? Eu não sei. Deus falou que eu vou para o céu, e eu vou. Deus falou que eu sou salvo através da morte redentora de Cristo, eu creio nisso. E acabou. Isso é fé. A fé é crer no que Deus falou. Não é inventar coisa. Não é sentimento, não é pensamento positivo, não é predisposição para alguma coisa. Sabe aquela coisa que a gente faz com os nossos filhos? Não é uma coisa que eu gosto muito de estudar com a Lili. Eu gosto muito de estudar com a Lili. Primeiro porque eu estou a precisar fazer o second grade. E isto é super verdade. Como os irmãos devem imaginar, não imagina a quantidade de gramática que eu já aprendi. Né? Então eu gosto de faço o second grade e depois é aquela coisa, né, que a gente fica assim numa hora e ela, ontem ela saiu-se como assim super brilhante. Não. Hoje mesmo. Super brilhante, assim que eu não podia esperar. Eu disse, you are such a smart cookie. Ela fica toda, ela está assim, né? Ela fica toda contente. E a gente está um encorajamento, porque, mas é verdade. Na verdade, ela sai a mãe, que ela é inteligente. Com o pai não sabe, tem que ser a mãe. Ela é assim, inteligente mesmo. Então a gente fala para ela, e ela dá umas cenas brilhantes, mas a gente encoraja, né? Às vezes ela fica assim, porque é muita coisa, ela fica, I'm tired, I cannot do it. Eu vou lá, yes, you can, of course you can, you are a smart cookie. Isso não é fé, irmãos, é incentivo, tá? Incentivo. É diferente, tá? Tem gente que quer viver o evangelho por incentivo. Eu vou conseguir. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Sabe o que a Bíblia diz que você é? Pecador. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Direito ao inferno. Tá lá. Você crê ou não crê? Se o fulano não completa a frase, todo mundo já sabe quem é, né? É que o fulano começou a dizer, o outro começou a dizer em inglês, e até o outro fulano foi copiar para português. Traduziu literalmente. Tanta coisa boa para traduzir, foi traduzir aquilo. Por que ele não traduziu o Piper, não é? Traduziu o Piper, traduziu o Spoon, foi traduzir lá o outro, não é? O endiabrado lá. Misericórdia. Vamos para a frente. Então, é assim. Vou estar um bocado... Calmar. João 3, 16 a 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, que tenha fé. Crer é ter fé. Amém, irmãos? Crer, fé. Nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar-se o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele, quem tem fé nele, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Eu estou a olhar para as horas que eu prometi aos irmãos que no final podemos conversar um bocadinho, não é? Agora a pergunta que se coloca é esta. Como é que eu sei se eu estou entusiasmado ou se eu tenho fé? Como é que eu sei se eu estou na minha crendice ou se eu realmente tenho fé? Como é que eu sei? Como é que realmente isso funciona? Como é a prática disso? Né? Porque às vezes você encontra pessoas que dizem assim, eu tenho muita fé. Não é? E você fala com a pessoa, passar 10 minutos, você percebe que a pessoa tem fé em alguma coisa. Até fala o nome de Deus, mas não parece-se que a fé é em Deus. Então é muito importante nós entendermos, irmãos, e analisarmos as nossas vidas, se nós realmente é que está a nossa fé. Fé salvadora. Fé que nos garante vida eterna. Fé que é dom de Deus. Fé que é atribuída a nós, que nos conduz a crermos no Senhor para a salvação. Tiago 2, 14 a 20. Deixa-me só fazer aqui uma referência, irmãos. Os nossos irmãos reformadores foram tão reformadores, tão reformados mesmo, que eles chegaram a considerar que a carta a Tiago não era, e a carta a Tiago, entre outras, não eram canónicas, sabia? Por causa da questão ali dos apócrifos e aquela confusão toda, eles chegaram a considerar que Tiago não era canónico, porque Tiago falava muito em obras. Então eles tinham tanto cuidado com as obras que eles leram Tiago e disseram assim, não, espera aí, não dá certo. Tiago não bate com Romanos. Mas quando você hoje, você tem que pensar, pense que se você vivesse há 500 anos atrás, não é? Hoje, graças a Deus, não é? Nós percebemos claramente que é, tá? E Tiago está e ficou no cânon sagrado, porque claro que é bíblico, não? Claro que é bíblico. Mas algumas das coisas que eles questionaram foi a questão como é que Tiago via as obras. Porque Tiago fala assim, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura, a fé pode salvá-lo? E aqui ficou, o artigo
pelo qual a igreja está de pé ou cai, é a justificação pela fé. Agora Tiago questiona se a fé salva. Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano e alguém lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes der as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Eu lembro-me, irmãos, que eu tenho que dizer isto, irmãos, não é miseração nem comiseração, mas sabe porque é que este versículo diz tanto à minha vida? Porque numa época difícil, quando eu era criança, alguém disse à minha mãe, para ela, e eu não me esqueço, irmãos, disso, eu ter muito pequeno, eu lembro a minha mãe contar isto muitas vezes. E a minha mãe disse assim à minha mãe: Dina, Dina, minha mãe, né? O nome é diminutivo. Dina, você coma, você está tão magrinha. Mas a pessoa não lhe perguntou se ela tinha de comer, e por acaso não tinha. E é por isso que ela estava magrinha. Não estavam os filhos, graças a Deus, ela cuidou, mas ela tirava dela. E a pessoa viu e disse assim: Dina, está tão magrinha, você coma o quê? Não tinha. Que caridade é essa? Que caridade, cuidado é esse? Que coisa é essa, não é? Então eu penso que este versículo fala a minha vida. Mas o que o Tiago está a falar aqui, ele está a dar um exemplo. Ele está a dar um exemplo. O que é que isso quer dizer? Assim como você mandar alguém se aquentar ou mandar alguém comer, mas não perguntar se a pessoa tem, é uma caridade que não tem valor qualquer. Não é nem caridade. Porque caridade é amor posto em prática. Correto? A palavra caridade literalmente é amor posto em prática. Embora você possa dar outras definições, mas a base é essa. Amor posto em prática é caridade. Tá? Então o que é que acontece? A fé que não produz obras que revelem a fé é morta. Pode parecer fé, mas não é. O que é que Tiago está a dizer? E porquê é que Tiago ficou no cânon? Porque Tiago não está a contrariar Romanos, que a justificação é pela fé e que é um dom de Deus. Ele só está a dizer é que aquele que tem essa fé, aquele que lhe foi dada essa fé, ele vai produzir obras de acordo com essa fé. É notório, é visível, porque é um dom de Deus. É o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus é uma pessoa que estava morta em delitos e pecados, viver pela fé e ter vida, e ter tanta vida abundante, gozo de salvação, que tem vida eterna. Ora, alguém que é resgatado das trevas para a sua maravilhosa luz, como a Escritura ensina, ele vai produzir obras tão grandiosas, tão sublimes, que elas são notórias. É isso que Tiago está a ensinar. Então o que é que nós temos que procurar? Você quer saber o tamanho da sua fé? Veja como é que é o seu dia. Como é que foi o seu dia hoje? Lhe diz como é que foi o tamanho da sua fé. Como é que foi o seu dia? Viveu em santidade, viveu buscando a Deus, viveu buscando a vontade do Senhor, falou do Evangelho. O seu coração está cheio de alegria pelo gozo da salvação. Você sabe porque é que eu insisto muito na alegria? Eu insisto muito na alegria, irmãos. E foi desde que realmente a minha vida foi tocada, porque a minha vida foi tocada verdadeiramente, irmãos, nisso. E muito através até do ministério do John Piper, do pastor John Piper. Porque a alegria é necessária. Tem um devocional que ele faz, que é a Alegria Inabalável, que está traduzido em português pelo Fiel. Então, se vocês quiserem ouvir, eu acho que é o Heber Campos, acho que é a voz do Heber Campos, se eu não estou em erro. Eu sei que é muito, muito bom, mas eu fiz um ano, se você quiser para o ano começar aí, ou até que agora, vai em frente, está lá na hora disso, na Fiel, tá? Excelente, irmãos. E eu comecei a perceber que uma das marcas da salvação é que a alegria da salvação invade o nosso coração de tal maneira que não é naquela hora que a gente está triste e diz assim, meu irmão triste diz, a alegria do Senhor é a nossa força. E o irmão está a querer chorar. O irmão, se chora, está em pecado. Porque a alegria do Senhor é força. A gente usa assim umas expressões aqui, ali e acolá que não ajuda ninguém, só deita abaixo. Tem que chorar, chora mesmo. Está triste, chora, pois. Hoje, no Brasil, tem um monte de irmãos nossos que está a chorar a morte lá do pastor, que esqueci o nome dele, não sei direito o nome dele, que foi um dos grandes homens de Deus do Andrew Jumper, se eu não estou em erro. Tá? Que muitos irmãos, eu vi no Facebook, muitos irmãos estão a lamentar a morte dele. O homem morreu, gente. Então não está triste, claro que está triste.
Não é isso. Agora vai ser essa gente toda, a alegria do Senhor é a nossa força. Não é isso. É uma alegria da salvação tão grande que, seja qual for a tribulação, ela nunca derruba o crente, nunca derruba a sua fé. Porque a alegria da salvação é maior. Porque aquilo que nós recebemos de Cristo é maior. É por isso que é tão importante que o povo de Deus seja um povo alegre. E um povo alegre não é um povo que come sempre bem. Não é um povo que está a viver sempre numa casa boa. Não é um povo que está sempre andando de carro para frente e para trás. É um povo que se alegra naquilo que é importante e fundamental. É um povo que vai morar no céu. E porque vai morar no céu, ele é alegre aqui. Porque ele já desfruta desse reino. É um povo que permanece firme e fiel ao Senhor. Em meio à tribulação e à angústia, sabendo que do Senhor vem a resposta. E a resposta não é uma coisa física no momento. Também é, mas é uma coisa celestial e eterna, que perdura muito mais. Mas o Senhor também responde coisas no momento, irmãos. Eu sou um fruto disso. Ficaria toda a noite a falar de coisas que Deus tem respondido. Físicas, práticas, até financeiras, até de saúde, graças a Deus. Deus tem abençoado. Mas falaremos do que falámos, coisas celestiais e mais importantes. Então a fé, se não tiver obras, ela é morta. Mas dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Vou dar um exemplo aí, rápido, irmãos, tá? Outro dia fiz um trabalho lá em casa que nem eu acredito que deu certo, tá? Sabe aqueles trabalhos que a gente não acredita que dá certo? A Sonia está a rir. Fiz umas prateleiras lá em casa. Não, eu sabia mais ou menos que ia dar certo. Pus lá umas prateleiras lá no sítio. E eu, quando o irmão Márcio foi lá à casa, né, porque ele é que eu sou engenheiro e tal, eu tive que lhe mostrar, né? Porquê? Sei lá, uma obra que mostra que eu sei fazer. Porque tenho umas peças, ferramentas que os meus filhos e a minha esposa me ofereceram no dia do pai, que ele pensou que era museu. Que ele pensou que era para ficar lá só para museu, que eu não ia usar nunca. E eu mostrei que eu usei e fiz e sei fazer o trabalho. Tem que ter, vocês assim, para que é que isto serve? Duas coisas. Porque faz-me sentir bem e segundo, não é nada disso. Porque eu só quero trazer uma coisa prática, irmão. Repare, eu podia dizer que sei fazer, eu podia dizer que eu era capaz. Mas é preciso ver, não é? Agora ele chegou e viu. Agora perguntou assim, você parafusou aquilo no sheetrock ou na madeira? E eu respondi assim, aquilo não é para levar peso. Entendeu? Porquê? Porque não está na maneira. É claro, lógico, né? Lógico. Então, irmãos, mas o que é que eu quero dizer? Porquê é que eu trouxe esta brincadeira aqui? Irmãos, é bom que a gente entenda que se nós somos salvos, alguma coisa na nossa vida tem que produzir. Alguém tem que olhar para nós e ver uma obra não forçada, não hipócrita, não disfarçada. Uma obra genuína do Espírito Santo de Deus que claramente diz, e este é salvo. Ele é salvo pela fé, mas ele produz obras da fé. Não para ser salvo, mas porque é salvo. É isso que Tiago está a dizer na sua carta. Tu crês, mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé, sem as tuas obras eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Não obras nas quais ele se regozija, obras que vêm do Senhor, obras que são para dar glória a Deus, mas obras práticas. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demónios o creem e estremecem. E sabe o que é triste, irmãos? É que às vezes os demónios estremecem mais do que gente. Mas ao homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as obras. E que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. É o episódio que eu falei há pouco. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vês então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé? Obras resultantes da fé, entendamos aqui. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Da cidade toda ela foi a única que creu e por isso é que ela foi salva. Lembra do episódio? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Irmãos, a carta aos Romanos, mas Tiago traz esta clareza tão grande que se alguém não tiver obras que resultem da fé, e João Batista pregava isso, produzir frutos dignos de arrependimento. Frutos que produzam de um arrependimento. A nossa vida é marcada, nós precisamos dizer, eu tenho fé. Como é que eu sei que eu tenho fé? Porque o Espírito Santo faz uma obra em mim que claramente todos os dias me mostra que eu sou salvo e firmado nessa
prática de fé, eu sei que eu vou morar com Cristo para todo sempre. E se nós entendermos que as obras que nós praticamos de justiça são resultantes da obra de Deus em nós, nós jamais nos iremos gloriar nelas. Jamais você fará como eu fiz. Irmão Márcio, venha ver as prateleiras que eu pus. Você não fará isso com as obras da sua salvação. Porquê? Porque a glória e a honra vêm do Senhor e são para o Senhor. Não é gente que faz. Obras que produzem, obras que resultam da salvação, elas não são a causa, elas são a consequência. Fiz-me entender? Elas não são a causa, elas são a consequência. E no Evangelho, irmãos, é muito interessante que as coisas às vezes funcionam, muitas coisas no Evangelho são ao contrário de uma situação normal. Porquê? Porque vem de Deus, não vem de um homem. O resultado final, por exemplo, na evangelização, não é a causa da evangelização. A causa da evangelização é o facto de nós sermos chamados por Deus para dar honra e glória no nome do Senhor, então nós pregamos o Evangelho. Não é o resultado que conta, embora o resultado seja necessário, importante. Assim também as obras, não são elas que causam a salvação, mas elas são o resultado, e isso como tal são importantes, mas são consequência. E tantas outras coisas assim, que o Senhor nos ajude a entender. Eu trago mais uma figura para terminarmos esta parte e passarmos então depois se alguém tem alguma pergunta, tá? E eu trouxe uma figura que é bem característica nossa, né? Nós que viemos para os Estados Unidos, porque a gente creu, alguém falou que tinha uma árvore daquelas lá, ali no IWR, né? O IWR ali o aeroporto de Newark, tinha lá uma árvore destas, né? Você sabe a história, né, do fulano que chegou? Disse que na América havia dólares por todo o lado, e chegou lá na TAP, né? Para ninguém perceber que era português, chegou na TAP. E chegou lá, aterrou, e assim que sai do aeroporto, tinha uma nota, né, no chão. Diz, eu também acabei de chegar, não vou começar a trabalhar hoje. Porque ele achou que era só chegar aqui e apanhar, né? Foi a única que ele viu na vida dele, né? Também não ia, acabou de chegar, já ia começar a trabalhar, apanhar dinheiro. Não, no dia seguinte. Então foi a única que ele viu. O que é que eu tenho a ver com isto? Eu não pensei que ia ser tão engraçado assim. Ok, irmãos, estou muito contentes hoje demais. Irmãos, ok. A ideia da árvore que dá dólares, né? Agora estou com o Nicodemos, foi mal. Irmãos, a árvore dos dólares, né? Você ia chegar nos Estados Unidos, tem uma árvore que dá dólares, e cada canto tem uma, né? Sai dinheiro por todo o lado, né? A ideia que você tem, né? Então você, de algum jeito, tirando a irmã Isabel que veio pela mão e o Tiago que veio na barriga da mãe, você veio para cá com essa ideia mais ou menos, né? Você veio pela mão, né? Veio com a mãe e com o pai, era pequenina. A irmã Isabel veio para cá com 6 anos, já cá está há 20. Então a ideia que você tem é essa, né? Alguém falou lá que tem lá, lá na América é assim, né? O dinheiro é por todo lado. Aí você, ficou assim, como uma bonequinha. É para a América que eu vou. O que é isto? No sentido assim do que nós estamos a falar. Figura. Publicidade enganosa. Também, é publicidade enganosa. Mas isso seria mais ou menos a ideia do que é fé. Você creu naquilo que lhe disseram. Chegou cá e foi publicidade enganosa. Não foi nada disso. Mas você creu, tá? Você acreditou naquilo. Tá? Cria esta ideia consigo. Isto é a parte da publicidade enganosa. Quando você ouve o Evangelho e você crê, você vai tomar uma ação. E essa ação é o caminho do Senhor, a verdade divina, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Porque gera alguma coisa em si. Você ouviu falar na árvore dos dólares e veio para a América. Você ouviu falar no Evangelho de Cristo Jesus, por ação sobrenatural de Deus, porque você não podia, estava morto em delitos e pecados, você creu, e como você creu, você manifesta ações práticas diretas que revelam que você é salvo. Alguém que não tem isto, não é salvo. Convenceu-se, crê em alguma coisa, acha que é verdade, mas verdadeiramente não foi salvo. É por isso que nós precisamos que Deus nos faça crer. Amém? Irmãos, para esta noite, nós vamos terminar aqui. O Tiago vai nos ajudar a desligar. Vamos só esperar para eu orar. Vamos fazer uma oração, vamos ficar de pé. Depois nós podemos ficar a conversar. Tem uns minutos que eu tenho tentado guardar para que os irmãos possam comentar alguma coisa, alguém tiver alguma pergunta. Amém? Oremos então. Pai eterno, eu te agradeço pela alegria tão grande que dás, Senhor, de falarmos estas coisas. Senhor, o meu coração está cheio de gozo, alegria, satisfação, porque Tu me tens concedido crer. Pai, não há obra em mim,
nem nenhum dos meus irmãos aqui, que possamos nos gloriar em nós próprios. Mas, Senhor, chegamos diante do Calvário, da cruz, como pecadores e saímos lá justificados pela fé. Oh, meu Deus, Tua justiça imputada a nós e o nosso pecado imputado em Cristo no Calvário. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela fé. Senhor, te pedimos, ó Deus, que Tu aumentes a nossa fé, nos faças crer mais. Nos debrucemos nestas verdades e a nossa vida produz obras que revelem essas verdades. A Ti adoramos, Pai bendito, em nome de Jesus. Te agradecemos. Amém.